Terça, 16 de março de 2021, seja bem-vindo. Então, o que aconteceu até aqui foi, Jeroboão morreu, o Senhor tinha profetizado, tinha declarado, mediante profecia, que os filhos dele iriam ser todos exterminados, né? E aconteceu que um dos filhos dele foi sepultado, que Deus ainda viu alguma coisa boa, né? E o outro depois assumiu o rei, o nome dele era Nadab, mas só reinou 2 anos. Então esse Nadab foi morto por Baasa. E Baasa agora é o terceiro rei de Israel, das 10 tribos, está reinando aí. E no decorrer da história nós vemos também que no lado de Judá, reino do sul, foi Roboão, depois Abias, filho de Roboão, e agora está no período de Asa, o primeiro reformista, né, da religião judaico-israelita. Tá bom, meus queridos? Bom, então vamos começando aqui em 2º livro das Crônicas, no capítulo 16. Quero que você veja logo no primeiro versículo aí, a narrativa, falando de como Asa derrotou Israel, né? E também com a ajuda dos sírios. Se você olhar no mapa aí, a Síria, Damasco, você vai ver aí, né, era um dos reinos que tinha ligação com Israel na época de Davi e Salomão, mas pagava impostos para Davi. Agora, ultimamente, a história mudou de cenário. Vamos então à leitura, para que todos possam compreender o que ocorreu aqui. Vamos lá. 2 Crônicas 16, diz que no 36º ano do reinado de Asa, rei do sul, rei de Judá, tá? 36º isso. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Olha aí. Reino do norte invadiu o reino do sul e fortificou Ramá. Fez uns fortes lá, né? Para que ninguém pudesse entrar ou sair do território de Judá. Do reino do sul, no caso, né? O reino de Asa. Então, o versículo 2 diz que Asa ajuntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e também do seu próprio palácio, do seu próprio tesouro, e enviou tudo a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado como fizeram o meu pai e o teu. Eu estou te enviando prata e ouro, agora por favor rompa o tratado que você tem com Baasa, né, rei de Israel, para que ele saia do meu país, quer que ele saia das minhas terras. Aí Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou que atacassem as cidades de Israel. Eles atacaram, conquistaram essa cidade de Dan, onde estava o bezerro do Jeroboão, né? Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Olha aí, gente, Naftali, lá na parte de cima, lá, próximo às colinas de Golã, próximo ao mar de Quinerete, ao mar da Galileia. Quando Baasa soube que o rei da Síria estava atacando essa cidade, estava dominando essa cidade, ele abandonou a construção dos muros de Ramá, e então veio o rei Asa com todos os homens de Judá, e retiraram as madeiras e pedras que estavam ali. Era para fazer uma divisão, sabe, Coreia do Norte e Coreia do Sul, Alemanha Oriental e Ocidental. Só que a divisão aqui era política e estava sendo um problema a religião, porque o templo estava no Reino do Sul. Todo Israel tinha que adorar a Deus no Reino do Sul, então Jeroboão tinha feito 2 centros de adoração, um em Betel e outro em Dan, para que ninguém pudesse entrar nem sair do Reino do Sul para o Reino do Norte e vice-versa, tá bom? E era isso que ia acontecer aqui, mas o Senhor não permitiu. A estratégia do Asa funcionou, embora ele vai ter um preço muito grande a pagar por isso, né? Bom, com a madeira que eles pegaram, a madeira que o Baasa estava querendo fazer ali, um muro na fronteira, eles fortificaram Geba, Benjamim, né, que é Geba, e Mispá, 2 cidades bem conhecidas aí na fronteira, entre Benjamim e as outras 10 tribos de Israel, tá bom, queridos? Agora eu queria só alertá-los sobre aqui esse Ben-Hadad. Às vezes quando você fala Haddad, você já pensa logo, rapidinho, no Haddad, descendente de Edom, aquele cara que fugiu para o Egito. Não, Ben-Hadad aqui não tem nada a ver com aquele Haddad. Ben-Hadad aqui também não tem nada a ver com Hadad, que era também, dominava a Síria. Não. Esse Ben-Hadad é filho de Rezon. Ah, pastor, quem é esse tal Rezon? Rezon, você vai encontrar isso lá em 1º livro dos Reis, capítulo 11, verso 23 ao 25. É um dos 3 inimigos que Deus levantou contra Salomão quando ele começou a idolatrar com as mulheres dele dentro de Israel, né? Foi, no caso, Haddad, esse Haddad de Edom. Rezon foi o segundo, e o terceiro foi o próprio Jeroboão, que assumiu o lugar assumiu as 10 tribos posteriormente, viu, meu povo? Então, esse é o Ben-Hadad, é filho de quem? Filho de Rezon, na verdade, neto, né? É neto de Rezon. Se você procurar bem direitinho, você vai descobrir, na próxima narrativa aqui, que ele era neto de Rezon. Olha aí, 1º livro dos Reis, capítulo 15, por favor. No versículo 17 ao versículo 22, você vai encontrar a mesma narrativa dessa história que eu estou falando aqui,
tá? Porém, tem algumas diferenças. Por exemplo, 1 Reis 15, versículo 18, diz que o ouro e a prata que o rei Asa, rei do sul, mandou para a Síria, né, para tentar conquistar lá o rei de lá, para que ele viesse ajudar, não foi todo o tesouro do templo, mas disse que era o que sobrava, né? O que estava sobrando do tesouro do templo e do seu próprio palácio. Ele mandou o que sobrava, não mandou todo o tesouro. Tá bom? Aí você vai ver no versículo 18, a parte final, vai dizer que ele mandou esse dinheiro pelos oficiais dele, até Ben-Hadad, que é Ben-Hadad, filho de Tabrion, melhor dizendo, e neto de Rezon. Aqui aparece Rezion, mas é a mesma coisa, Rezon, tá bom? Rei da Síria. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas é isso. Bom, queridos, eu quero dar continuidade aqui. Vamos, então, um pouco para frente. Agora vamos falar de uma profecia muito importante. A profecia do profeta Hanani. Vamos falar aqui rapidinho de dois profetas. Um é o Hanani. Hanani, ele vai profetizar ao reino do sul. E o filho dele, Jeú, vai profetizar ao reino do norte. Israel tem profeta. Profetizando para cá e o filho dele profetizando para lá. Tá bom? Reino do norte e reino do sul. Vamos começar aqui na advertência do profeta Hanani ao reino do sul, que é Judá, né? Sob o comando e reinado do homem de Asa. Vamos lá. Segundo Crônicas 16, versículo 7, diz que naquela época o profeta Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, a seguinte palavra: porque por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, né? O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Lembra daquela oração? Ó Senhor, não há Deus como tu que possa livrar aquele que está indefeso, né? Bom, verso 9, vamos lá. 2 Crônicas 16, 9. Diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, ó rei Asa. De agora em diante terás que enfrentar guerras contra os sírios, né? Asa irritou-se muito contra o profeta por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prender o profeta. Nessa época, Asa ficou meio perturbado, viu, gente? Ele oprimiu brutalmente alguns do povo. É isso que acontece. Às vezes a pessoa é adoradora do Senhor, tem aliança com o Senhor, mas não aguenta ser contrariado, se tornou um tirano. E se tiver algum interesse na história aí, o negócio fica interessante, né? Pronto, Asa pediu ajuda e se aliou aos sírios, quando deveria ter buscado o conselho, na verdade, a ajuda do Senhor. Lá na luta contra os etíopes, Asa soube clamar bem ao Senhor, né? Mas aqui, no entanto, ele fracassou. Se você observar, segundo Crônicas 16, no versículo 7 ao 10, o texto que eu acabei de ler, você vai encontrar essa história. E aí, se você comparar com a narrativa do livramento que Deus deu para ele, quando ele foi, por exemplo, lutar contra Israel, ele foi com 400 mil homens. Israel tinha 800 mil, Deus deu vitória. Contra os etíopes, foi uma coisa absurda. Deus deu vitória. Agora ele fracassou porque ele foi procurar a ajuda do homem e não do Senhor. Ok? Então, vamos falar então o que foi que houve com o reino do norte, né, liderado por Baasa. Né? Diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 16, versículo 1, diz: então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Diz assim: eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar, provocou a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso eu estou na iminência de te destruir, Baasa, a você e a sua família, fazendo a ela tudo o que fiz com Jeroboão, filho de Nabate. Lógico, por quê? Baasa matou Jeroboão e tomou o lugar dele. Mas está fazendo igual Jeroboão, está idolatrando. Olha aqui, a versículo 4 de 1 Reis 16 vai dizer assim: cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. E a palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, ao Baasa e a sua família, por eles terem feito o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor, tornando-se como a família de Jeroboão. E também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Ou seja, ele destruiu a família de Jeroboão porque eram idólatras, que estavam fazendo coisas erradas. Deus permitiu isso. E agora eles estavam fazendo a mesmíssima coisa. Tá certo? Bom, agora estamos aqui no ano 45º da morte de Salomão e da divisão do reino. E é esse o momento em que Baasa vai morrer. Ele fez a mesma coisa que aconteceu com vamos dizer assim, praticamente o mesmo pecado de Jeroboão. E aí, 1 Reis 16, verso 5, vai dizer que os demais acontecimentos do reino de Baasa, seus atos, suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tisa. Tisa, local onde morava Jeroboão, né? E o seu filho Elá foi o seu sucessor. Agora, veja bem, Baasa fez o mesmo que Jeroboão, né? A história aqui vai mostrar que o mesmo juízo de Deus que veio sobre Jeroboão e sobre a família de Jeroboão, que agora já foi profetizado contra Baasa, vai se cumprir. Que quando Deus fala, Deus cumpre. Olha agora em 1 Reis 16, versículo 8, vai dizer aqui uma vida de pecados, né? De Baasa. Diz que no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, ele é filho de Baasa, tá? Elá, filho de Baasa. Tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tisa. Os demais acontecimentos do reinado de Elá, tudo que fez, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E Zinri, um dos oficiais de Baasa. Um dos oficiais de Baasa, não, de Elá, né, no caso. De Elá, filho de Baasa. Zinri é o nome desse oficial. Ele comandava metade dos carros de guerra deles lá, de Israel, né? Ele conspirou. Elá estava, o rei Elá de Israel estava em Tisa, né? E ele estava se embriagando na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tisa. Aí, o que acontece? Zinri entrou, feriu e matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E tornou-se seu sucessor. Presta bem atenção na esculhambação da lambaçanha que vai virar esse troço aqui. Ou história terrível. Tá bom? Jeroboão deixou Nabate. Baasa matou Nabate, depois de 2 anos, né? No 2º ano, matou Nabate e tomou o reino. Baasa agora morreu, deixou Elá. Certo? E Elá agora, no 2º ano, um dos oficiais dele, chamado Zinrim, matou Elá. A mesma história se repete, a mesma história. Olha aí, 1 Reis capítulo 15, verso 25, você vai olhar sobre o reinado de 2 anos de Nadab. Tá bom? E vamos lá, mais um relato aqui para você entender. O assassinato de Elá, que está escrito em 1º livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 11. Diz assim que começou a reinar, assim que se assentou no trono, Elá eliminou toda a família de Baasa. Elá, isso. Peraí. É isso aí. O Elá, filho de Baasa, ele eliminou toda a família de... Não, peraí. Vamos lá, de novo. 1 Reis 16, 11. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Esse foi, no caso, o assassinato da família de Elá por Zinrim, tá bom? E aí, o que acontece? Assim que o outro comandante das tropas de Israel soube disso, soube o que tinha acontecido, né? Eles se organizaram, está lá em 1 Reis 16, versículo 20, diz que os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão inscritos nos registros históricos dos reis de Israel. Zinri era comandante do Elá, tá bom? Era um dos chefes, tá certo? No 27º ano do reinado de Asa, o rei Zinri reinou 7 dias somente. Olha aí, 7 dias somente, em Tisa. Então ele estava acampado, o exército estava acampado na cidade de Gibeton, na cidade dos filisteus. E aí eles ficaram sabendo disso aí, da conspiração do Zinri, de como ele matou Elá, certo? E aí tinha um comandante lá, era Orni. O Orni foi e sitiou a cidade, no caso deles lá, a cidade do Elá, cidade fortificada, né? Mas foi lá e matou. Na verdade, você vai ver como é que foi a morte aqui, veja bem. 1 Reis 16, verso 17. Então Orni e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisra. Quando Zinri viu que a cidade estava tomada, entrou na cidade do palácio real e incendiou o palácio todo, né, ao redor de si. Tudo por causa, isso tudo aconteceu por causa dos pecados deles, né? Ficaram andando no caminho de Jeroboão e acabou nisso aí, gente. Eu pensei sinceramente que aquela história de Nero ter metido fogo em Roma tinha sido a original, mas aqui eu estou vendo uma bem anterior, viu? O cara incendiou tudo, aquela loucura por poder. Já que não é meu, eu vou incendiar e vou queimar porque, sinceramente, eu não aceito viver sem isso. Essa é a história.